Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. Quando Deus restaura o justo. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Pastor José Gonçalves, mais uma vez aqui para estudarmos mais uma lição sobre o livro de Jó. Desta feita nós estaremos estudando a última lição do trimestre, a lição de número 13, que está aí com o título Quando Deus Restaura o Justo. Maravilhoso nós termos chegado até aqui juntos, com você nos acompanhando, nesta caminhada fantástica através do livro de Jó, dos 42 capítulos deste livro maravilhoso que Deus inspirou, nos deixou aí como legado literário, espiritual, a palavra inspirada. E como nós crescemos juntos, Por isso eu quero incentivar você, como comecei essas lições bíblicas, a frequentar a escola dominical, a participar mais, matricular os filhos também, você que tem filhos, e participar, porque é maravilhoso nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Pois bem, nesta lição de hoje, nós vamos estudar quando Deus restaura o justo, e há um versículo chave, que é tema de várias mensagens, de pregações e também de hinos que cantam muito este versículo: o Senhor virou o cativeiro de Jó. Aqui é maravilhoso, muitas pessoas só leem o prólogo, e o epílogo, só leem o começo e o fim do livro de Jó, e deixa aquele meio que nós aí trabalhamos esse tempo todo. Nós vimos que a coisa não foi tão fácil assim, não. Nós vemos aí que Jó passou momentos duríssimos, difícil para ele, nos debates que ele teve com seus amigos, e como Deus se mostrou a ele numa teofania maravilhosa e dialogou com ele, respondeu a Jó. Nós vimos isso, Pois bem, hoje nós temos uma lição dividida também em 3 partes, e nós vamos resumir aqui esta lição porque ela é maravilhosa. Na introdução eu digo o seguinte: constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Mas não é verdade isso? Deus, inclusive, nós vamos ver aqui nessa lição que ele se dirige a Elifaz, e o censura. A minha ira se acendeu contra ti, contra seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Disseste de mim o que não era reto, como meu servo Jó disse. Então veja só, aquilo que nós vínhamos falando nessas lições, que a teologia dos amigos de Jó era uma teologia com meias verdades, era uma teologia correta, mas não toda correta, está provada aqui nesse texto, Jó 42:7, quando Deus diz que eles não disseram a verdade. Está vendo, pessoal? Então precisa entender e interpretar a Bíblia, porque não é só o que está lá, mas o que essa palavra inspirada quis dizer, o que Deus está tentando nos ensinar. Então Deus recriminou aqui os amigos de Jó por conta daqueles equívocos que eles tiveram, na sua exposição teológica. Então isso é importante a gente sublinhar aqui. Então o que nós vemos aqui no primeiro ponto? A humilhação de Jó. Nós vamos ver um Jó humilhado. Olha como isso é tremendo, é maravilhoso, Aquele Jó, aquele homem altivo, aquele homem que era um padrão moral, que era um padrão social, aquele homem que sabe que os seus amigos estão errados por o acusarem
de ele ter um pecado oculto e estar sendo punido por isso, né? Ele tinha convicção que isso não era verdade, né? E Deus dá o testemunho confirmando isso no final do livro. Mas esse Jó, ele mostra o seu lado humano também, quando ele se exaspera, ele fica enfurecido, ele fala indevidamente, ele deixa subentendido aí que ele fala de uma parte da injustiça de Deus contra ele. Então esse homem agora está se humilhando. E não há nada mais interessante, mais que Deus considera do que a humilhação. Você vê exemplos na Bíblia de Manassés, que era agoureiro, era tudo que não prestava, pecou de uma forma terrível, mas se arrependeu e o Senhor perdoou. Então, desse Deus é tremendo, é isso que nós estamos chamando a atenção nessa lição. Não é só a questão da soberania de Deus, mas esse aspecto relacional, da relação do homem, da humilhação do homem, como Deus responde a isso. O Senhor é misericordioso, é a tônica dos salmos, não é verdade? Então, o Senhor é bondoso. Então, isso é preciso a gente sublinhar aqui. Então Jó se humilha. Eu coloquei aqui, se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Então Jó está se arrependendo por isso. Eu falei refletidamente, eu falava porque eu não sabia, mas ele reconhece, ele não coloca o pecado para debaixo do tapete, ele não dá aquela desculpa, meu Deus, eu não sei, eu não quis dizer isso. Ele disse, eu quis dizer isso mesmo. Eu não tinha o conhecimento, mas é um pecado, é um erro. Então a gente tem que agir como Jó, com sinceridade. Não é mascarar o problema que não vai resolver. Reverência e submissão. Então o Jó vai demonstrar reverência e submissão quando ele diz aqui no 42:2, bem sei que tudo tu podes. Olha, isso é uma humilhação, um reconhecimento diante da divindade, diante de Deus, não é verdade? Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia. Veja, Jó reconhecendo o seu erro, que ele realmente tinha errado e o Senhor o perdoou. Eu coloquei também uma experiência viva com Deus. Ele diz, com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Há uma diferença, pessoal, entre apenas ouvir falar, há uma diferença muito grande da crença teórica para uma experiência. Antônio Vieira, que foi um teólogo aí do século XVI, dos sermões famosos dele, que ele escreveu, eu acredito que no sermão da 60ª, ele diz que Deus no céu é mais temido que o Deus da terra, porque no céu ele é um Deus visto, e aqui na terra ele é apenas um Deus ouvido. Eu acho isso interessante, porque é na arena da experiência que a gente vai burilar nossa fé. Então Deus é um Deus que se revela, nós temos que ter uma experiência com Deus, não é que nós somos caçadores de experiência, mas a própria vida cristã nos lança nesse universo. O próprio novo nascimento é uma experiência fantástica. Paulo diz uma coisa interessante em Romanos, capítulo 8, ele diz que o próprio Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, o espírito humano, que nós somos filhos de Deus. Eu acredito que o cristão que aceitou, recebeu Jesus como Salvador, ele tem essa sensação dentro dele do novo nascimento. Então isso é experimental, é algo que nós temos. O Novo Testamento vai mostrar isso também. O livro de Atos mostra a explosão dessa fé através de manifestações físicas. Quando Deus cura um enfermo, restaura um doente, cura uma doença incurável, de um câncer, outra. Isso é uma demonstração experimental desta graça de Deus. É evidente que tudo isso acontece por conta da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Então Jó está tendo esse lado experimental.
Não podemos nos contentar, eu coloco aqui, com o conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Não é verdade? Que coisa tremenda e maravilhosa. A segunda coisa eu coloco a intercessão de Jó. Deus fala, né, como eu já citei aqui, ele faz, o censura, por conta dele não ter falado corretamente sobre ele Deus. E aí é solicitado a intercessão de Jó. E Jó vai interceder pelos seus amigos. Olha que coisa, eu acho isso fantástico, pessoal. Porque Jó foi machucado, Jó foi pisado, Jó foi quebrado por esses amigos. Você sabe, você acompanhou comigo aqui. Mas agora é Jó que vai interceder por eles. E não há dúvida que Jó os perdoou, porque ninguém ora por outro com êxito se não orar com o coração descarregado, coração lavado, humilhado, não é verdade? E isso acontece. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. É o que eu falei anteriormente. Os amigos de Jó, eles tinham um conhecimento teológico imperfeito. Isso é importante. Olha, no livro de apoio, eu faço uma longa exposição e resumo o livro de Jó em 8 pontos. Está no último capítulo do livro, você deve consultá-lo, viu? Jó já havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas, que revelavam orgulho e falta de bom senso. Verdade. Jó se precipitou, falou que não deveria, né? Principalmente contra a divindade, contra Deus. Isso ele se retrata. O pecado dos amigos de Jó. Eu coloquei aqui, para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça, e não de uma forma de punição. Isso já pegamos aí a Eliú, que já introduz, né, esse conceito no seu discurso, mostrando que havia um lado pedagógico no sofrimento. Então Jó está sendo corrigido, Deus trabalha, usa aqueles fatos de uma forma soberana, evidentemente, dentro da sua graça, para abençoar Jó, né? A oração de Jó. Eu coloco aqui, você acompanha aí, esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente errada ou equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. Isso é muito sério, por isso o discipulado, o Ministério do Ensino é extremamente relevante, porque nós estamos formando pessoas, e pessoas com aleijões espirituais são um problemão. Por isso nós precisamos, como disse Paulo, tu aprendeu e sabe de quem aprendeu. De quem que nós estamos aprendendo? De Cristo? Que fontes nós estamos bebendo? É preciso a gente saber disso. Os amigos de Jó tinham um conhecimento teológico impreciso que conduzia a ideias equivocadas e a conceitos equivocados sobre Deus. Então nós vemos aí a oração de Jó, né, que ele fez. Esse episódio mostra que uma teologia errada, eu já falei isso. Jó vai orar pelos seus amigos. Aí eu coloquei aqui, agora esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. Mas que coisa tremenda e maravilhosa, né? E o último ponto aí, a restauração de Jó, restauração moral e espiritual. Aqui eu quero ler o que eu acho interessante, que eu coloquei. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não como uma retribuição. Eu quero frisar isso aqui. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro de Jó é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores
em que prevalece uma barganha espiritual, uma espécie de toma lá da cá. Não é assim que Deus trabalha com Jó. Deus mostrou para os seus amigos e para Jó que ele abençoa o ser humano, abençoa o homem, por conta desse relacionamento, desse amor dele imensurável, dessa graça que não se pode medir, e que nós, seres humanos finitos, por reconhecer isso, nos humilhamos, amamos, e somos gratos a Ele pela pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. Que coisa tremenda, gente. Eu fico emocionado quando eu falo assim, porque nós não merecíamos nada. A lição de Jó é que nós não merecíamos nada, como Jó não merecia. Mas Deus trabalhou na vida dele de uma forma tremenda, né, para deixar essa lição para nós sermos abençoados, né? E eu fico feliz, porque assim como você, eu também fui incluso nesse grande projeto do amor de Deus, né? Como o Senhor nos amou de uma forma tremenda, né, pessoal? Desculpa aí, porque é muito maravilhoso a gente falar dessa graça, né? Essa graça que nós só podemos glorificar a Deus mesmo. E aí diz aqui o texto, mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre Jó, né? A graça de Deus foi derramada abundantemente sobre ele. E o Senhor dá a ele o dobro que ele tinha. Isso é fantástico ver esta graça, né, se revelar dessa forma. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó 42:10. Então, gente, é uma lição para a gente não perder o foco, não desesperar, porque no final Deus tem uma bênção para nós muito grande, né? Deus tem uma bênção especial para nós. E é isso que a gente precisa colocar aqui, viu? Eu falo como pastor, 20 anos de ministério à frente da igreja, há quase 40 nas Assembleias de Deus, vendo essa graça se revelar de uma forma tremenda, né? Então, gente, eu queria ficar por aqui, agradecer a Deus, a você que nos acompanhou, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre você, como derramou sobre Jó. Pratique o perdão, perdoe quem lhe magoou, quem lhe machucou, quem pisou em você, como Jó foi pisado. Alguma palavra que você disse irrefletidamente contra o Senhor, se humilhe, porque o Senhor, Ele sempre tem razão, Ele sempre sabe o que Ele faz, e muito mais do que isso, Ele faz para o nosso próprio bem, né? Ele faz porque Ele nos ama. Então, queria deixar essa lição com você. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus, pessoal. Deus abençoe. Nos veremos em outras vezes, amém? CPAD, a editora da Escola Dominical.